Olá, bom dia. Meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu pratico a meditação há mais de 20 anos. Aprendi essa técnica com o professor de Rose. Eu comecei, na verdade, praticando a prática de Swastika Yoga, que é a prática que ele ensina. E dentro dessa prática tinha uma parte que era a meditação. E eu comecei isso em 1988, eu comecei a praticar. E desde então, isso fez parte da minha vida, todo o meu processo, assim, de várias coisas que eu fiz na minha vida. A meditação sempre entrou como uma ferramenta poderosa. Primeiro, porque eu comecei a sentir os benefícios da meditação. Pelo primeiro sinal que eu tive foi que eu me sentia mais feliz, né? Eu tinha uma tristeza no final de tarde, uma coisa sem explicação, e acabou que aquela sensação que eu percebia desapareceu. E aí eu comecei a praticar, e aí, claro, né? Imagina que lá pela Santa eu comecei a perceber, eu já estava tendo os benefícios da meditação, fazia um tempo que eu estava praticando, e a minha professora simplesmente disse: olha, Cecília, continue praticando, a meditação tem essa possibilidade. E eu continuei praticando. E a minha vida toda foi moldada com a meditação. Primeiro porque eu percebi muitos efeitos da meditação na minha mente. Eu me sentia muito mais lúcida, muito mais focada e muito mais com capacidade de realizar, de inovar. Eu fui empresária, eu tinha minha empresa, eu era diretora da empresa. E eu percebia, e inclusive a minha secretária comentava, que eu conseguia enxergar aquilo que precisava ser feito. Isso é uma coisa importante para um empresário, a pessoa que quer ter sucesso, que quer construir, que quer alavancar coisas, ter clareza mental. Porque o que é uma clareza mental, né? Clareza mental é você conseguir enxergar aquilo que precisa ser feito, o que precisa ser conduzido para lá que você tem que ir. Porque o problema, às vezes, das pessoas que querem realizar um negócio, que querem construir uma empresa, ou que querem melhorar a sua empresa, ou o seu trabalho, ou a sua carreira, não importa qual é a carreira que você esteja, até você pode ser um profissional liberal, quer melhorar o seu consultório, quer melhorar os seus clientes, você precisa ter clareza de o que você precisa fazer. E às vezes a gente consegue ver essa clareza até conversando com uma pessoa. A gente aprende, na verdade, muito mais com o convívio das pessoas, com aquilo que você lê, por uma facilidade que a meditação acaba trazendo para sua mente. Porque o nosso cérebro, isso é importante a gente saber, o nosso cérebro pode ser treinado. Ele é um órgão que tem essa capacidade, olha, assim, de ser modificado pela meditação. Nós temos estudos em Harvard, nós temos vários médicos, pesquisadores que estão envolvidos nesse processo da meditação. Inclusive, nós temos dois professores de Harvard que escreveram livros, A Ciência da Meditação, você pode procurar na internet. Eles contam a trajetória que eles fizeram para como ensinar meditação. Porque primeiro eles foram para o Tibete, conseguiram lá um local, o Dalai Lama, com a ajuda do Dalai Lama, que vocês devem conhecer, né? Uma pessoa pública e que fala muito, é o monge lá que morava no Tibete, que foi expulso por as suas situações políticas, etc e tal. E eles foram para o Tibete por curiosidade, porque eles tinham um amigo que falava muito nessa meditação e eles, como cientistas que eram, e isso, o cientista tem essa capacidade, né, de querer de fazer a ciência para o benefício da humanidade. O cientista tem como missão construir inovação ou dar verdade para as pessoas, não para eles. Porque todo cientista doa para a humanidade, ou doa para o mundo as suas descobertas. Porque o dinheiro chega a ser secundário na vida deles. O nível de trabalho que eles têm, a intensidade de trabalho que eles têm é imensurável. E quando eles têm um conhecimento novo, esse conhecimento vem para nós. Então esses dois cientistas americanos que foram para o Tibete, que
aprenderam a técnica da meditação lá, começaram a praticar lá e ficaram um tempo lá. Eles começaram, porque o que eles queriam? Observar os efeitos da meditação neles próprios e também observar os monges que viviam lá, né? Como que eles se comportavam, como que eles eram, enfim. E eles tinham muita curiosidade para saber os efeitos que a meditação tinha no cérebro, né? E isso fez com que eles fizessem esse período que ficaram lá aprendendo a meditar. E quando eles voltaram para os Estados Unidos e voltaram para a Universidade de Harvard, eles trouxeram toda essa informação, mas eles gostariam era de provar, né? Eles gostariam de provar para os outros que aquilo que eles estavam falando era verdade. Então eles acabaram trazendo trouxeram para os Estados Unidos alguns monges que o Dalai Lama, por intervenção do Dalai Lama, conseguiu. E esses monges vieram e eles fizeram muito testes. Então eles perceberam que essas pessoas que praticavam meditação, eles tinham um cérebro mais jovem, eles tinham conexões, essas coisas que a gente quer fazer, eu tô com uma conexão, né? As conexões eram mais rápidas e eles tinham uma capacidade muito grande de clareza, assim, de facilidades, né? Digamos assim. Isso que eram monges que viviam lá, né? E com o tempo, eles começaram a perceber os efeitos neles próprios. E aí foi, né? Vários cientistas começaram a se interessar por meditação, porque o Ocidente começou a se interessar por meditação, acho que em 1900, talvez no ano 2000, eles foram em 2003, por aí. Então, assim, ó, quando eu comecei a praticar, em 1988, a meditação era quase um mistério, né? Não se falava, a gente entrava na internet, quase nem tinha. Então, assim, agora você pode se informar, você pode entrar na internet, tá uma bibliografia enorme sobre meditação. Existe hoje, né, mais de 5.000 trabalhos científicos provando e mostrando que a meditação tem sim efeitos. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, porque nós somos pessoas que gostamos de ter uma informação mais segura, de ter não, eu faço a meditação, mas eu sei que se eu fizer a prática, eu vou conseguir atingir os benefícios. E o fato de você saber, de você ter mais confiança nos resultados, faz com que tu estimule a praticar, né? Eu comecei a praticar por uma motivação pessoal, que foi os efeitos imediatos que eu tive. Mas hoje, todo mundo sabe que se você praticar, você treina a sua mente, você modifica as suas conexões, você tem clareza mental, não há uma explicação, digamos assim, não é como matemática, 2 e 2 são 4, mas está provado que as pessoas que meditam têm clareza mental. E insight, o que é insight, né? Eu tenho um aluno que é um executivo e ele diz, agora eu sei muito mais, eu tenho muito mais sacadas, eu saco as coisas muito mais. Vocês têm um famoso player no Brasil, que é o Érico Rocha, que começou a praticar meditação há 2 anos, há 360 dias, né? Que ele fez uma meta de praticar por 5 anos 20 minutos por dia. E hoje ele mesmo é um testemunho maravilhoso, porque é uma pessoa amplamente conhecida, é um player que tem uma atividade fantástica, intensa, ele inova, ele é um empreendedor fantástico, e ele diz que a meditação é uma ferramenta que vem auxiliar ele muito no business dele mesmo. Não só na vida pessoal, como na sua vida profissional. Então imagina você, você tem um negócio, você quer empreender, ou você está no meio do turbilhão com essa nossa vida que é cheia de inovação, de novidades, e de repente você precisa estar na frente. Você precisa saber o que precisa ser feito. E aí você tem aquela sacada. Às vezes a pessoa está tomando café, conversando num café e olha, já sei o que eu tenho que fazer. E aquela certeza, eu tenho por experiência própria, que quando eu comecei a minha empresa, eu era casada, tinha 2 filhos, e aí estava criando os filhos. Nesse período eu estava só maturando a minha vida. Na verdade, eu tinha uma situação muito confortável, né? Meu marido tinha uma situação confortável, então eu fiquei criando meus 2 filhos. Quando meus filhos cresceram, eu disse, opa, agora eu quero
fazer uma empresa. E fiz, né? Uma empresa que era assim, eu lembro que na época a gente compartilhou um valor X que era muito pequeno, e ele disse, não, o máximo que pode acontecer, nós vamos perder esse dinheiro. Né? O homem tem uma certa dificuldade, principalmente uma pessoa que estava cuidando desse filho. Mas eu, lá pelas tantas, eu sabia que eu ia dar certo. E eu tinha tanta convicção, eu não tinha a menor dúvida. E eu organizei tudo aquilo, eu abri a minha escola, eu tive milhares de alunos fantásticos, uma vida maravilhosa, porque eu sempre tive a ideia que a educação, tu ensinar algo para uma pessoa, tu dar um curso para uma pessoa, tu proporcionar um curso para alguém, tu modifica a vida dele, tu troca a vida. E era uma coisa que eu dizia para os meus funcionários: você não vende álcool, você não vende cigarro, você vende educação. E quando você vende educação, você muda a vida da pessoa. E eu me lembro que eu tinha tanta convicção, eu tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo. E aquilo deu muito certo, muito certo. Eu praticamente, a minha independência financeira, toda a possibilidade que eu tenho hoje de estar aqui trocando, porque eu vendi a minha empresa e agora eu quero ensinar meditação, porque eu digo que chegou a minha hora. Como disse o Érico um dia para mim, a gente não pode guardar o que a gente aprendeu para a gente. Se a gente tem toda essa experiência, tem que passar isso, tem que ensinar para os outros. De que serve, né? E isso me lembra dos cientistas, né? Os cientistas, eles descobrem e passam para a humanidade. Então agora eu considero a minha missão ensinar pessoas a meditar. Porque eu sei que vai transformar a vida dela. Eu sei que vai transformar a vida dela. E para nossa felicidade, como os americanos ficaram muito impressionados com os resultados da meditação, eles estão fazendo muito grupos de pesquisa, eles pegam pessoas que meditam, pessoas que não meditam e fazem as medições. Eles têm muito incentivo para a pesquisa, é verdade, né? E não é só incentivo, porque isso começou a gerar uma curiosidade científica muito grande. Porque hoje Tim Ferriss, que é um americano que faz pesquisa, afirmou que 80% dos players mais bem-sucedidos do mundo praticam meditação. Só que ninguém sabe, né? A pessoa começa a praticar, começa a ter os efeitos e fica nela. E agora com essa divulgação, porque o cientista tem essa missão, né? De divulgar, de fazer com que as pessoas saibam. Então hoje todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo hoje sabe, por exemplo, assim, que os cientistas estão estudando e que a meditação sim produz resultados. Porque quem pratica meditação sabe, né? Mas para tu ter uma tua motivação para dizer, não, eu vou praticar meditação porque eu quero alavancar um negócio, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir mais segura, eu quero até dormir melhor, né? Porque quando tu pratica meditação, o teu sono é outro, né? É mesmo o teu dia. Hoje eu já acordei cedo, eu pratiquei minha meditação, era 6h10 da manhã. Eu gosto de acordar cedo. Então, pronto. Eu pratico a minha meditação e o dia parece que se torna mais agradável. Não há nada, não há uma agenda que me faça ficar agitada, etc e tal. O dia corre de uma maneira soft, como a gente diz. Mas a gente que pratica já tem os benefícios. Agora, como você que está me ouvindo aqui pode pensar em começar a praticar meditação? Como você tem que se encontrar a motivação? Porque se você pensar bem, a meditação, ela nem tem custo. Tu não precisa de roupa especial, tu não precisa de um local especial, tu não precisa de nada. Você só precisa aprender a técnica e praticá-la todos os dias. Isso não tem acordo, né? A pessoa diz, mas eu posso praticar uma vez por semana? Poder pode, mas não tem efeito. Porque o cérebro, ele precisa ser treinado. O cérebro precisa construir esse retreino, essa volta, né? Ele precisa melhorar as suas conexões. Por exemplo, se você quer estudar um projeto, por exemplo,
e tu tem a tua mente clara e olha para as coisas como, e esteja aí presente, não fica com a mente pensando que amanhã tu tem que fazer tal coisa ou que ontem aconteceu tal coisa, o teu rendimento não é nem passa pelo que o rendimento de uma pessoa que está distraída. Além do que, você faz o projeto com muito mais acerto. E isso a meditação dá. E isso está provado. O próprio Érico diz assim, eu tenho controle sobre mim. Eu consigo controlar as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que pensar que as nossas emoções é um cavalo chucro, né? A pessoa emocionada, ela simplesmente não raciocina. A gente tanto tem um ditado popular que diz, né? Se emocionou, não toma decisão. E as emoções, quando a gente não tem controles sobre elas, o que acontece? Elas acabam transformando a nossa vida. Aí você levanta, dormiu mal, tá de mau humor, já diz uma palavra grosseira para a pessoa que vive com você, que você ama, ou o seu filho que está por perto, já não tem uma palavra delicada para o seu filho, já fica com as emoções na pele. Aí como que você vai para o trabalho? Aí você pega o trânsito é um modelo, é o teste, né, para todo mundo, porque o trânsito é uma coisa difícil, as pessoas são muito quase agressivas no trânsito. Agora imagina você já sai de casa com aquela, e aí vai para o trânsito. Qualquer um que te fechar, fizer qualquer coisa, a tua adrenalina vai lá no topo. E aí o teu cortisol enlouquece. E aí tu começa já a suar um pouco mais, ficar um pouco mais agitado, e aí a tua biologia já começa a funcionar de uma maneira totalmente descoordenada. E aí tu chega no trabalho já com aquela, senta na cadeira e suspira, tentando se recompor de toda essa... Não há necessidade disso. Mas isso é emoção. Isso é falta de ter controle sobre a emoção. Então nós precisamos entender isso, que a nossa emoção, o nosso cérebro, eu sempre digo que eu comparo o nosso cérebro a um maestro. O maestro é o nosso cérebro e o nosso corpo são os músicos. Na verdade, o maestro comanda. Agora, imagine, se o cérebro comanda nosso corpo, as nossas emoções, as nossas reações, e você nem sequer se conhece, será que um dia você parou para olhar o seu cérebro? Que pensamentos vão pela sua mente? Né? A gente parece que não aprendeu, a nossa cultura não nos ensinou isso. Ninguém ensinou para nós. Olha, você precisa aprender a se conhecer e aprender como você funciona. E quando você pratica a meditação, você começa a criar esse link. Porque quando você começa a sentar e começa a fazer o exercício de concentração, você lentamente começa a perceber o que se passa na sua mente. E porque a meditação, isso é importante, ela é um exercício ativo. Ela não deixa ninguém zen. Eu não sou zen porque pratico há muitos anos. Eu não conheço nenhum praticante de meditação que é zen. O que ele é uma pessoa lúcida, uma pessoa clara, uma pessoa concentrada. E a coisa mais fantástica que eu vejo, assim, é que você fica no presente. Então, quando você senta, quando você começa a sua técnica de meditação, qual é o primeiro movimento? Então, assim, você se senta, eu sempre digo, então, o ideal, as pernas cruzadas, a coluna ereta, o pescoço no prolongamento da coluna, e você fecha os olhos porque você precisa se concentrar. E aí, você vai para a sua respiração. Aí você respira, inspira e expira, faz vários movimentos respiratórios. E a respiração, já vou dar a dica para vocês, tem que ser abdominal. Sabe a respiração do recém-nascido? Que quando ele inspira, ele dilata o abdômen? Essa é a respiração. Porque essa respiração produz descontração em todo o nosso aparelho respiratório, no nosso abdominal, nossa musculatura. À medida que você vai praticando, ela se torna cada vez mais prazerosa e cada vez mais confortável. Aí você começa ali na respiração. Fica ali 1 minuto, 2, porque quando está confortável na respiração,
você vai para sua mente e se concentra em algo. Você pode escolher o que você quer se concentrar. Você pode escolher um sol, você pode escolher uma flor, pode escolher a lua, pode escolher um objeto. Aquilo que você acha, mas tem que ser uma coisa, não pode ser uma coisa de movimento, né? Não vai escolher, por exemplo, o vento. Não vai escolher, que eu digo, né? É uma coisa fixa, porque tu tem que concentrar e colocar essa concentração aqui, onde está nosso centro principal da meditação. Só que quando você começa e fecha os olhos, a quantidade de pensamentos que estão ali passando você faça essa experiência. Hoje à noite, sente bem nessa posição, faça alguns movimentos respiratórios e faça como um exercício de autoconhecimento, só olhe para os seus pensamentos. Olhe, simplesmente olhe. Não dialogue com eles, não segure eles. Vier um pensamento, eu tenho que comprar outra coisa. Tá, deixa ele passar. Deixa ele passar. É um excelente exercício para nós começarmos a treinar a mente para a meditação. Então você olha para sua mente e deixa passar. Deixa passar. Não retém nada. E aí, que é interessante, você tem que ficar atento. Tu tem que ficar atento para saber que pensamentos estão passando por você. E aí tu já tem um flash de teu autoconhecimento. Aonde que a sua mente anda? Já parou para pensar onde que anda a minha mente? Isso é um exercício maravilhoso. E isso vai ajudar depois, que com o tempo, à medida que você pratica o exercício de concentração, você vai percebendo, não entra em conflito com a mente. Porque quando você quer, eu quero meditar. Não, descontrai. Porque a mente, dia após dia, você vai percebendo, como diz meu aluno, os pensamentos vão ficando fracos. É uma expressão bem boa para isso. Os pensamentos que se tornam, que é forte agora, que invade a mente, que você não consegue nem controlar, eles simplesmente vão se tornando cada vez mais fracos. É uma palavra boa, né, para a gente entender. Só que quando você está nesse exercício, você tem que estar atento, tem que estar acordado. Por isso que tem que ser sentado. Deitado é para dormir, para relaxar, para descontrair, né? E aí é um exercício ativo porque tu tem que estar prestando atenção, concentrado na mente. E quando você começa a praticar a concentração, você vai perceber que vamos lá que você escolheu o sol. O sol vem, só que tem um detalhe. Se você está distraído, quando tu vê, teu pensamento foi lá para as férias, foi lá não sei para onde. E quando você vê, tu pode perceber, opa, para aí, volta pro teu sol. Por isso que a meditação tem que ser um exercício ativo, porque tu vai treinar a mente. Treinar a mente. E para treinar a mente, tem que estar acordado e lúcido. Porque, como diz a Sarah Loser, é uma cientista maravilhosa, que ela é americana, né? E ela diz uma frase que eu gosto muito, até vou ler para vocês assim, ó. Ela escreveu no livro Insight Meditation, que ela é uma cientista americana e ela está escrevendo sobre meditação. E ela escreveu uma frase que eu acho linda e eu acho que encaixa bem no que nós estamos falando. Ó, começar de novo, por exemplo, se você quer se concentrar no sol, aí teu pensamento te leva lá para não sei para onde. Ela diz, começar de novo, então você volta para a concentração, volta para o sol. Começar de novo, diversas vezes, é a verdadeira prática e não um problema a ser superado para se chegar à meditação real. Por que ela quis dizer diversas vezes? Porque começar de novo diversas vezes. Então você senta para meditar, vai se concentrar no sol e quando você vê, os seus pensamentos te arrastam. Então você volta. É isso que ela quer dizer, começar de novo diversas vezes é a verdadeira prática. Porque vai chegar a hora que você não precisa começar de novo tantas vezes, né? E aí, esse voltar é um problema a ser superado para se chegar à meditação real. Então, quando você presta bastante atenção, quando o teu pensamento foge, você volta para o objeto da sua concentração e isso é começar de novo. Começar de novo. E aí que ela fala, começar diversas vezes é a verdadeira prática. E não um problema. Não é problema isso. Porque com o tempo, cada vez menos você precisa começar de novo. É muito bonita esse livro, Insight Meditation, da Sarah
Salzberg. Ela é americana, é muito interessante, ela fala exatamente, ela diz essa frase que eu acho fantástica. Porque é a verdadeira prática. Você começa assim. Por isso que a meditação é um exercício ativo. Tu tem que estar acordado, lúcido. Porque tu tem que ficar concentrado, tu tem que exige do teu cérebro que ele faça isso. E o mais interessante é que o nosso cérebro, ele é um cérebro, o cérebro é muito inteligente. Apesar de ele estar dentro da gente, como eu digo, ele é muito poderoso e é muito inteligente. Ele é como se ele lesse o que você quer. E aí, por isso que é importante, quando você decidir aprender a prática, fazer a prática realmente. Porque se você faz e não leva a sério a sua decisão, o cérebro também não vai te levar a sério. Isso é uma coisa incrível, né? É como se o cérebro colaborasse com você. Você, com o tempo, vai perceber que a meditação, que no início se torna uma atividade muito concentrada, até um pouco descontraída, com o tempo o cérebro como que dissesse, tá bem, agora a Cecília vai meditar, vou ficar ali, deixa ela quieta, não tem problema nenhum. Depois eu vou pro meu parque de diversões, como eu digo, né? O cérebro adora ir pro parque de diversões. Ele anda para tudo quanto é brinquedo, brinca bastante e tu fica, sei lá. E aí, se você leva a sério a prática da meditação, parece incrível, mas a mente começa a colaborar. Isso é uma mágica, como eu digo, né? É uma coisa mágica. Mas não é mágico, tem a ciência disso. Que é o seguinte, o cérebro, ele é treinado. É como treinar qualquer coisa. Quer treinar um exercício, quer treinar uma habilidade, quer treinar qualquer coisa que você precisa praticar muito, né? Eu digo para treinar, se tu quer jogar tênis, tu tem que treinar muito, tem que devolver aquela bolinha 1000 vezes. Nós temos o Federer, que eu jogo tênis, adoro o esporte. O Federer, que é uma pessoa que vocês deviam acompanhar, uma pessoa incrível, né? É um ser humano fantástico. Ele treina, ele está com 37 para 38 anos, ele joga tênis, ele é um dos terceiro ou segundo do mundo, ganhou milhares de prêmios, milhares de campeonatos, milhares não digo, né? Mas ele ganhou 30 e poucos Grand Slam, que tem uns projetos assim. E ele diz, e até hoje, ele fazendo 37, 38 anos, ele, para sacar, que é um movimento da técnica do tênis, ele faz 200 vezes. Fora o resto. Então, imagina, ele que está no treino continuamente, ele faz isso todos os dias, para chegar a alta performance. Ele é um atleta de alta performance, com certeza. Ele faz tudo com muita calma. Se vocês olharem uma partida de tênis dele, parece que ele não sua, mas ele tem muita concentração. Outro tenista famoso, que é o Djokovic, que é um campeão também, é um atleta com alta performance. Observem ele jogando tênis. Ele, inclusive, pratica meditação. Ele tem até o professor dele acompanha ele em todos os lugares do mundo onde ele vai jogar, porque é o professor que ensinou a técnica, afinal, e é o professor que acompanha ele na técnica de meditação. E se vocês perceberem jogar, quando eu vi ele a primeira vez jogando tênis, eu disse, mas parece que ele não caminha no solo. Ele se concentra de tal maneira que tudo que ele tem é aquela bolinha, aquela raquete bate. E ele é um atleta de alto nível. E ele já fala, inclusive, que pratica meditação. Hoje ele é vegetariano, inclusive. Mas é um atleta que a gente é um encanto, é uma coisa fantástica. Por isso, e aí que eu falo do treino da mente. Eles treinam todos os dias para jogar tênis. Então, agora, para nós conseguirmos os nossos efeitos da meditação, nós temos que treinar a nossa mente. Qual é a gente, se for pensar bem, como é que você vai treinar a sua mente? Todos os dias praticando. Não tem um acordo. Então, assim, ó, você vai, senta de manhã, 5 minutos, depois pode ser 10, mas 5 minutos, ok? Não sai de casa sem fazer. Você sai de casa sem escovar o dente? Não conhece ninguém. A pessoa que pratica meditação também não sai de casa sem praticar meditação. Levantou atrasado? Faz 1 minuto, faz 2, mas faz. Porque isso é o recado, tu tá treinando a mente. A mente sabe se tu tá levando a sério a tua prática. Parece que ela lê. Eu sempre digo para os meus alunos, toma a decisão
Encontre uma motivação que você diz, não, eu quero praticar meditação porque eu quero ser uma pessoa com melhor humor, quero dormir melhor, eu quero ser mais feliz, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero enxergar, eu quero ter insight, eu quero saber o que eu preciso. Milhares de motivação a gente pode ter. Até o estresse, né? A pessoa que é muito estressada tem que acabar com esse estresse porque acaba com a vida dela. Encontre a motivação, comece a praticar, e lembre que o teu cérebro vai te levando leve a sério, porque ele também vai levar a sério. E ele é nosso parceiro. Isso eu converso para vocês. É uma delícia com o tempo você se conhecer mais intimamente e saber. E aí todo o resto vem. Os insights, o bom humor, aquela clareza mental. Porque não é eu só que estou dizendo. Vocês procurem na internet e vejam. Eu tenho meu aluno que é um executivo que diz... agora eu já sei o que eu preciso, eu tenho clareza do que eu preciso fazer no meu negócio. Isso é fantástico, né? E isso que a gente precisa, a coisa que eu mais queria que vocês entendessem é o seguinte: a meditação tem sim resultados, está provado, tem mais de 5.000 artigos científicos escritos. Você pode pesquisar na internet, mas tu tem que pensar nesses pequenos detalhes que você precisa praticar todos os dias e colocar isso na sua rotina diária. Essa coisa que diz, eu não tenho tempo, isso não existe mais. Todos nós temos tempo. Todos nós temos tempo. E você também tem. Agora, o que você faz com o seu tempo, isso é uma coisa bem pessoal. Nós temos certamente tempo. Você não precisa ver televisão. Você não precisa. É só se organizar e botar na sua agenda aquele tempo. E encaixa, não tem dificuldade nenhuma. Mas o importante é isso, o cérebro vai te ajudar. Você precisa treinar o seu cérebro para conseguir os resultados. E o treino é esse, todos os dias. E os benefícios aparecem. E com o tempo da meditação, aquilo se torna a hora muito prazerosa. É muito prazeroso. Não é essa, porque senão a gente não faria, né? A gente tem que encontrar o prazer na meditação, porque é muito difícil fazer uma coisa que tu não tem prazer, né? Que não encontra alguma satisfação. E isso é real. Com o tempo, a meditação se torna uma coisa extremamente prazerosa. E aí, a prática é uma bênção, né? Tu verás aquilo com alegria e pronto. E os benefícios vêm. E era isso por hoje. Eu tenho, se vocês quiserem, eu tenho um e-book no Instagram, Cecília Perlin Meditação. Vocês podem baixar, fazer o download, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, tem o meu e-mail lá, ou podem mandar um feed para mim, que eu respondo qualquer pergunta. E obrigada